Olá, amigos de Safras e Mercado. Sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é sexta-feira, dia 8 de novembro. Estamos começando o nosso programa pós-USDA. Vamos conversar sobre como foi o relatório de oferta e demanda para soja, milho e trigo de novembro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgado no começo das 14 horas desta sexta-feira. Estou com o nosso consultor, meu colega de Safras e Mercado, Luiz Fernando Gutierrez Roque. Boa tarde, Luiz. Tudo bem? Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos. Vamos lá, vamos falar desse USDA aí que surpreendeu. Fazia um tempinho que, no caso de soja e milho, o USDA não surpreendia o mercado e posso dizer que surpreendeu todo o mercado, porque ninguém esperava por isso. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Pois é, nessa vez aí a gente sempre pensa, olha, será que agora vai surpreender? E veio surpresa. Então vamos falar disso. Antes eu sempre lembro para vocês que nos assistem que é importante aqui em Safras TV, no nosso canal no YouTube, você se inscrever e ativar as notificações. Assim você fica sabendo dos nossos vídeos que são atualizados diariamente. Sempre um vídeo por dia no nosso canal no YouTube. Deixe seu comentário, seu like, sempre é legal também para a gente ter interação. E em safras.com.br você conhece a plataforma Safras, tudo sobre o agronegócio em um só lugar, nossos serviços de consultoria, nossa agência de notícias, enfim, tudo lá para você. Luiz, vou compartilhar aqui minha tela, já vamos começar falando dos números para a soja. Tá. A produção americana de soja 24-25 foi colocada neste relatório de novembro em 121,4 milhões de toneladas. O que o Luiz diz aí que surpreendeu é que ficou bem abaixo, é significativamente abaixo da expectativa média do mercado, que era 123,9, e ainda mais abaixo do número de outubro do departamento, que era de 124,7 milhões de toneladas. Aí os números dos estoques americanos 24 e 25 também significativamente abaixo do que esperava o mercado, foi colocado em quase 12,8 milhões de toneladas e o mercado na média esperava 14,56. Em outubro eram quase 15 milhões de toneladas arredondando. Passando para os estoques globais 24 e 25, a gente tem 131,7 milhões de toneladas, também abaixo da expectativa média do mercado, que era 134, abaixo do número de outubro do departamento, que era 134,7. E aí a gente vem para os números de 23, 24, já consolidados. Novembro aí o departamento manteve em relação a outubro 112,4 e o mercado esperava 112,3. Então aí o que pegou mesmo, né, Luiz, números americanos tanto de produção quanto estoques, mas também os estoques globais aí vieram abaixo, né? Pois é, Alessandro, surpreende muito aí porque o corte foi grande, né? Enfim, o mercado até esperava alguma correção negativa aí, um pouquinho, um ajuste, né? Que não chegava, não deveria chegar a 1 milhão. Na verdade, o USDA cortou em mais de 3 milhões de toneladas. Eu não vejo muito sentido, porque, né, o plantio foi bom, o desenvolvimento foi bom, a colheita foi boa. Então o USDA superestimou muito a safra norte-americana, mas não só o USDA, a ProFarmer lá, lembra, em agosto, trouxe um número acima do USDA. Então tá todo mundo, né, trouxe números muito acima da realidade da safra americana. Eu não entendo muito isso, porque é um corte tão grande, mas é o número que é o mais importante do mercado, né, Alessandro? É o número que, querendo ou não, é o que dita o rumo do mercado. Então é uma surpresa grande, totalmente inesperada, né? É, pelo lado do USDA. Cortou em 3 milhões, 3 milhões e pouco a produção, cortou mais 2 milhões o estoque, ou seja, mexeu um pouquinho na demanda também, cortou um pouquinho a demanda pela soja americana. É, não diria que muda os rumos do mercado, mas talvez tire um pouquinho do peso negativo que a gente estava sentindo aí, pelo menos parte dele, né? Por quê? Porque, claro, uma produção menor, um estoque menor, naturalmente traz um tom altista para o relatório, né? Mas ainda assim é um estoque americano muito grande, de quase 13 milhões. Não é aquele estoque de quase 15, né? Que seria o maior estoque desde a temporada 18-19, que foi né, a temporada da guerra comercial, mas ainda assim um estoque bastante elevado nos Estados Unidos. E a safra americana, 121,4,
tá muito, né, lado a lado com a safra recorde. Então, é praticamente o mesmo número. Então, o USA pode estar tirando um pouquinho aí aquela confirmação de alguma forma, que estava todo mundo já, né, debruçado sobre esse número como um número definitivo para a safra americana, como uma safra recorde. Talvez agora o USDA está indicando que talvez não seja recorde ou seja igual à safra recorde, né, que é 121,4, 121,5. Então, assim, surpreende muito, tá, Alessandro? Com relação ao quadro global, não muda tanto, tá? É 2 milhões a menos também. Com relação a esse volume de soja em nível global, não é tanta coisa. Até porque, né, quem manda ali, principalmente, ou quem tende a pesar mais nesse número global é essa previsão de safra grande aqui na América do Sul, né? Com uma produção provavelmente aí quase 30 milhões acima do ano passado, 25 a 30 milhões. Então é um relatório altista, tá? É um relatório que pode trazer um suporte novo aí para o mercado, que vinha apontando mais para baixo, mas eu acho que no médio prazo, eu acho que não muda muita coisa, tá, Alessandro? A não ser que venham novas surpresas e novos cortes por conta do USDA. Exatamente porque a gente está caminhando para uma safra cheia aqui na América do Sul, para estoques globais recordes, para uma produção global recorde. Antes a gente estava falando de 35, 40 milhões a mais de toneladas de produção, agora talvez mais para 35, talvez um pouquinho menos, mas ainda assim um superávit de produção, porque a demanda não avança nesse nível de um ano para o outro. Então é um relatório que dá algum fôlego para o mercado aí no curto prazo, tá? Mas lembrando, as atenções do mercado agora, né? Enfim, desde outubro aí estão centralizadas aqui no Brasil, né? E na América do Sul como um todo. E a gente está caminhando para uma safra cheia por aqui. Mas é um relatório sim que surpreende, que traz um ambiente um pouquinho menos negativo ou um pouquinho mais positivo aí para o curto prazo aí em Chicago. Luiz, tu viu o número para a safra brasileira e o que tu Hum, achou do número para a soja? não, não mudou, né? Safra brasileira, a Argentina não mudou. 4,25, até estou conferindo aqui a safra brasileira. 169. Isso. O Não que tu mudou. acha dessa indicação O aí? nosso, o nosso número é maior, né, Alessandro? 172, mas o número da Conab, por exemplo, é menor. Então ele está bem no meio. Para mim é um número que faz sentido, tá? A gente acredita numa safra ainda maior, um pouco maior. Mas é um número que faz sentido. Se o clima for positivo, tranquilamente a gente vai atingir esse número, tá? Sem grandes problemas. E é provável que talvez os números que estejam abaixo desses, né, abaixo de 170 ou 169, tenham que ser reajustados ali na frente. Mas claro, tudo depende de clima, né? E na Argentina também não mudou o número. Também é um número que faz sentido, embora o nosso número seja um pouquinho maior também. É um número que faz sentido aí para esse momento. Beleza, passamos para o milho aqui. Olha só, produção americana 24, 25 foi colocado abaixo da expectativa do mercado e abaixo de outubro, claro que não na mesma proporção, se a gente vai falar em relação à soja, até porque os números de milho são maiores, mas novembro, produção americana 384,6 milhões de toneladas, o mercado esperava 385,6 em média, a gente sempre ressalta isso, e em outubro eram 386,2 milhões de toneladas. Os estoques americanos 24 e 25 colocados em 49,2, o mercado esperava ter um número menor, 48,8. Em outubro eram 50,8, arredondando milhões de toneladas. Passando para os números mundiais, 24 e 25 estoques, 304,1. O mercado, na média, trabalhava com 305,9. Em outubro eram 306,5. 23, 24 estoques globais, 314,2 milhões de toneladas. O mercado, na média, trabalhava com 312,5 e lá em outubro eram 312,6. Também deu uma reduzida aí, né? É claro que proporcionalmente menor, mas reduziu a produção americana, Luiz. É muito parecido com a soja, né, Alessandro? O uso da mexeu de novo em produtividades, né? Talvez indicando que tinha superestimado um pouquinho a produção americana de milho também. Mas, claro, proporcionalmente as mudanças são muito menores, né? 2 milhões a mais ou a menos de milho numa safra de quase 385 milhões ou quase 390 milhões não muda praticamente nada, tá? Mas, claro, é um corte que a gente não estava esperando, um pouquinho, né? Até o mercado esperava por um corte, mas não tão grande. Traz talvez algum suportezinho de curto prazo, mas também acho que não muda o rumo do mercado.
tá? Então, são ajustes bem menores, proporcionalmente falando, mas foi na mesma linha da soja, claro, a área lá é a mesma, a região produtora é a mesma, então não faz sentido também cortar uma produtividade e não cortar a outra se o clima foi o mesmo para as duas culturas, né? Então, no caso do milho, é um relatório que surpreende menos, embora também surpreenda um pouco, surpreende menos, e também entendo que também tem menos potencial para mudar rumo de mercado, tá? Então, a gente está falando ainda de um estoque americano muito grande, próximo de 50 milhões, um estoque global ainda grande também, então a gente entende que o ambiente continua apontando um pouco mais para baixo do que para cima no milho, aí pensando mais no médio e longo prazo. Então, um relatório também um pouquinho altista, mas menos que a soja nesse sentido. Maravilha, temos o trigo aqui, não estamos com o nosso querido Elcio Bento para comentar, mas vamos citar os números aqui. Depois a gente fala de novo com o Luiz sobre Bolsa de Chicago. Vamos ver aqui, trigo, o relatório colocou. Peraí, vamos dar um corte aqui, tá? Eu esqueci de botar o número de novembro aqui da produção. Aí eu faço uma contagem e tu edita ali. Beleza, Joãozinho? Deixa eu só ver se ele concordou aqui comigo. Ok, deu ok, então vamos embora. 3, 2, 1, gravando. Vamos agora ao trigo, então. Produção americana foi indicada em 53,6 milhões de toneladas, mesmo número de outubro, consolidado, 53,6 também. Estoques americanos também, 24 e 25 não alteraram, 22,1 milhões de toneladas, igual ao número de outubro e também a expectativa do mercado. Aí a gente vem para os números mundiais do trigo, estoques globais 24 e 25, colocados em 256,8 milhões de toneladas, exatamente aquilo que o mercado esperava em média. Em outubro eram 257,7. Também os estoques globais 23 e 24, sem surpresas, novembro, 266,2 milhões de toneladas, mesma coisa que o mercado esperava na média, 266,2. Em outubro, mesma coisa, 266,2 milhões de toneladas. Hoje o Elcio Bento não conseguiu participar. Um abraço para ele. Agora a gente vai para a Bolsa de Chicago comentar um pouquinho com o Luiz, ver os efeitos disso, né? E realmente surpreendeu ali para a soja, principalmente. Mas não tá aquela puxada boa, né, Luiz? A gente tem o contrato de janeiro, chegando perto da última hora de negociação, contrato de janeiro com uma alta de 0,2% a 10,28 e um quarto. Luiz, o que te parece aí o comportamento hoje? Logo após a divulgação do relatório, o mercado subiu, né? Subiu Subiu. bem até. Mas enfim, é como eu falei, eu acho que não muda os rumos do mercado, né? O mercado ainda entende que a gente está caminhando para uma produção recorde no mundo, para um estoque recorde também. Então, fundamentalmente, ainda é um ambiente negativo para Chicago. Mas como eu falei, talvez traga algum suportezinho aí que não existia aí no curto prazo. Talvez segure esse mercado e tente segurar nos 10 antes da gente confirmar o tamanho da safra sul-americana. Então, mas faz sentido, e sim, o mercado de lado aí, até porque ele está volátil nos últimos dias, né? Até pela eleição americana e tudo mais, essas dúvidas com relação à demanda pela soja americana. Então, assim, é um relatório, é um momento do mercado que talvez possa ser um pouquinho menos negativo por conta do USDA, mas ainda assim, olhando para frente, ele deve voltar a apontar para baixo. Tá? Então, o mercado devolveu os ganhos pós-relatório e está caminhando, tá trabalhando de lado agora, né? Eu ia te comentar que tem muitas commodities operando em baixa, né? A gente tem o petróleo, porque o dólar deu uma puxada boa hoje, tanto o Deu. Brasil em relação ao índice DXY também, bolsas de valores caindo, então acaba também a soja indo junto com outras Tam- commodities, né, Também tem o financeiro, é verdade. apesar desse relatório altista, né? Vamos ver como é que está o milho. O milho aqui, ó, o milho ainda está segurando uma altinha um pouco mais interessante, o Uhum. contrato de dezembro, operando a 4,29,5, com uma alta de 0,5%. Mas também já trabalhou lá em 4,34 na máxima hoje. Também perdeu terreninho aí ao longo do dia. O milho já está, enfim, está refletindo um pouquinho mais, embora eu entenda que proporcionalmente, né, os ajustes de milho tenham sido menores,
Mas o milho também não é um centro das atenções com relação ao Trump, né, Alessandro? Então também tem esse lado, né? A soja, teoricamente, com a eleição do Trump, é um ativo mais sensível do que o milho, né? Então acho que tem um pouco disso também. Tem essa parte do financeiro, claro, né? E hoje é sexta-feira, normalmente a gente tem um realinhamento de posições também para o pessoal se preparar aí para o final de semana. Então, mas eu acho que tem um pouco sim do relatório. Eu acho que boa parte dessa alta é por conta do relatório, mas ainda assim uma alta pequena nesse momento, né? Então, eu acho que faz sentido esse ambiente um pouquinho mais favorável na sessão de hoje. Maravilha, apenas citando aqui o trigo para dezembro operando a 5,71 com uma queda pequenininha aí de 0,1%. Até De porque, né, Alessandro, só para complementar o relatório, como tu mostrou ali, embora o Elcio não esteja aqui para nos dar a aula dele, os números praticamente não tá mudaram, né? liberado, pode comentar à vontade. Não, não, não. Mas é só a gente ver o relatório para a gente ver que os números praticamente não mudaram. A gente não teve quase nada de alteração. Então, acho que o Elcio falaria que foi um relatório muito neutro, e deve ter sido mesmo. Então, até porque a gente está vendo Chicago aí bem de lado, né? Então, acho que é por aí. E refletindo talvez também no trigo aí um pouquinho mais o mercado financeiro, que hoje está pressionando mesmo commodities, petróleo, outros mercados. Mas enfim, Luiz, muito obrigado pela tua participação, mais esse pós-USDA, e eu deixo o meu recado final aqui, que as nossas redes sociais estão aqui, sempre no vídeo, na descrição, assim como os próximos eventos de safras e mercado, cursos, lives, tudo na descrição do vídeo. Clica lá, te informa, te inscreve, que é muito conteúdo importante, com certeza, para você. Luiz, bom final de semana para ti, um bom final de semana a todos.